Bom, boa noite a todos vocês. Vamos falar hoje sobre o eu superior, o eu inferior e a máscara. Então, a minha intenção é seguir direto na palestra, vou deixar filmando, depois a gente para a filmagem, vai fazer um breve exercício, talvez seja um desafio para alguns de vocês, para a grande maioria de vocês, que não é o nosso normal, nós somos muito mentais, né, de tentar sentir algumas energias, mas nós vamos fazer mesmo assim, tá? Então, essa palestra que fala sobre essas três partes nossas, nós vamos ver que o eu superior e o eu inferior é algo que nós realmente somos, a máscara não é exatamente o que nós somos, é algo que a gente precisa liberar e tirar do nosso caminho. E no decorrer de outras palestras, nós vamos falar de vários eus que também permeiam esses dois, o eu superior e o inferior. Tá? Não existe uma palestra só para falar de todos eles. Cada palestra às vezes fala de um. Criança espontânea, criança ferida, consciência infantil, consciência sobreposta, ego positivo, ego negativo, eu observador. Todos eles são vários eus dentro de nós, brigando. Às vezes duas pessoas querem o mesmo objetivo, mas a motivação é diferente. Outros querem coisas contraditórias, e a gente fica ali na nossa parte consciente sem entender como é que a gente constrói a nossa vida. Tá? Então, mas para poder falar de todos esses outros que são mais complexos, é muito importante entender que nós temos esse eu superior e eu inferior. Vamos colocar meu óculos. Então, antes de podermos aceitar e transformar o eu, conforme necessário, é preciso entendê-lo completamente. As complexidades das regiões inconscientes muitas vezes vão em direção totalmente oposta ao desejo consciente do homem. Uma outra coisa que eu gosto de falar também é a diferença do consciente, inconsciente e o que está no meio, semiconsciente, subconsciente. Então, consciente, esse trabalho de autoconhecimento é trazer tudo à consciência. Seja lá, tudo que eu vou trazer aqui em qualquer palestra é para vocês trazerem à consciência o como é que a gente se comporta na vida. Mas tem muita coisa que a gente ainda não tem acesso, porque está lá no nosso inconsciente. Isso que está no nosso inconsciente, a gente não tem um poder, não é pela ação da vontade que nós vamos arrancar de lá. Né? Não é pela ação masculina, tem o princípio masculino da ação e o princípio feminino, que é da aceitação, receptação, né? Acolhimento. É pela força feminina que nós vamos ter que deixar que ele vá brotando para o consciente. O que a gente pode fazer? É trabalhar o que está no meio, o semiconsciente, o subconsciente, que é aquela parte que a gente só não está consciente porque não quer ver. Então, esse nosso trabalho é justamente de ir olhando aquelas partes nossas que, se a gente quiser ver, a gente enxerga e ela fica consciente. Então, é o que nós vamos fazer hoje. Vamos querer ver o nosso eu superior e o nosso eu inferior e a máscara. Então, a estrutura da personalidade, essas figuras eu peguei desse livro, Eu Sem Defesas, da Susan Tessenga, que foi uma discípula da Eva Pierrakos, que foi quem escreveu essas palestras, tá? Através de um canal mediúnico. Então, olha só, ela coloca lá no eu superior, que é no centro, ela coloca Deus também. Tem algumas pessoas de uma corrente espiritual que diferem a parte divina, que é o que nunca, de jeito nenhum, se desconecta da sua essência, e o que está logo acima de Deus, né, logo ao redor de Deus, seria o eu superior. Seria aquela parte que já voltou a conectar com Deus, tá? Então, tem esse eu superior. Ao redor do eu superior tem o eu inferior. Então, de acordo com algumas palestras do Pethor, a nossa essência, que a gente está indo em busca da nossa essência, que é o nosso eu superior, nosso eu divino. No decorrer do tempo, sabe-se lá como, muita coisa está no nosso inconsciente, a gente foi se desconectando dessa ação divina e foi criando erros, falsas crenças, distorções. É como se a gente tivesse um diamante e a gente foi criando lama ao redor dele. Então, a gente não vai precisar aprender a amar, a ser bom nem nada, porque a gente já é. Tudo que a gente tem, a gente já é lá no nosso eu superior. A gente não consegue trazer para a vida porque está
cheio de uma camada, uma lama de destruição, de incompreensão, de destrutividade, que a gente chama de eu inferior. Então, em última realidade, nós somos só eu superior. Esses somos nós em última realidade. Mas hoje, do jeito que nós estamos, nós somos eu superior e eu inferior. O eu inferior é uma realidade temporária para nós. Mas enquanto ela for temporária, ela é real e ela causa estragos na nossa vida. Tá? Então, a gente precisa entender que hoje nós somos eu superior e eu inferior. E aí, o que acontece? Eu já estou dando a aula antes de vir para os slides, tá? Então, assim, só para se mostrar que aí ao redor do eu inferior vem a máscara, que a gente acha que somos nós, mas não somos. Então, o eu superior é a consciência de Deus. Lembrando, para quem não acredita em Deus, é a nossa essência divina, então não necessariamente é um Deus externo, é algo que está dentro da gente, tá? Então é a consciência de Deus, o mais delicado e radiante dos corpos sutis, com a mais alta frequência vibratória. Ele opera a partir do centro do ser e se preocupa com a verdade, com o que está no âmago da questão, sem subterfúgios, mudança de motivação, fingimento ou medo. Parece bobeira isso que ele está falando aqui, mas dentro de um caminho como esse é muito importante. Uma das principais qualidades que nós temos que ter é a honestidade conosco mesmo. A honestidade com os nossos sentimentos, a honestidade com os nossos desejos, porque a nossa mente ela faz de tudo para justificar com perfumes as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E às vezes é muito difícil a gente querer enxergar a parte nossa que não está muito de acordo com aquilo que a gente gostaria de ser. Então, num caminho como esse, é importante não temer olhar a nossa parte mais destrutiva, a nossa parte mais repugnante. Então, o eu superior, ele realmente olha na questão do que realmente ele quer fazer. E aquilo que não é fazer, ele pode até querer algo bom, mas uma parte minha quer algo bom pelo eu superior e algo minha que é algo bom porque ele vai ter alguma vantagem naquilo que a gente está fazendo. Não parece que é algo bom, mas no fundo não é. O eu superior sempre vê o lado bom. Aí é aquilo que eu falei, né? O eu superior cercou-se em um processo lento e em estágios graduais de várias camadas de matéria mais densa. E assim o eu inferior passou a existir. Como eu disse, em realidade última nós somos só eu superior, mas hoje nós somos eu inferior também. É uma realidade temporária, o mal ele não é definitivo, mas é real enquanto existe. Então, o eu inferior é criador de atitudes e sentimentos negativos que se volta contra... Aí a gente não percebe, porque a gente está agindo de uma forma e não percebe o quanto tudo isso volta para nós, tá? Então, que se volta contra nós mesmos e contra os outros, e que decorre de nossa separação egocêntrica em relação à totalidade da vida. Vamos voltar lá para o eu superior que está no centro, nós somos, é uma união. Somos todos juntos, somos todos unidos. Lá, nesse lugar, somos todos unidos. Mas, quando o eu inferior passou a existir, eu simplesmente acho que sou um ser separado. Então, sou eu contra a vida, eu contra você. Por mais que sejamos amigos, em algum momento a gente pode discordar, e aí nesse momento sou eu contra você. Inclusive, uma das palestras que eu propus, e não teve muita aceitação, mas um dia eu vou precisar dar, é sobre unidade e dualidade, que é justamente essa parte da gente achar que é um ser separado e as consequências que tem dessa nossa crença. Então, o eu inferior é egoísta, cruel, cheio de falhas e motivações desonestas. Por isso que eu falei que é muito importante nós termos honestidade num trabalho de autoconhecimento. Ele é, acima de tudo, ignorante. Nessa palestra de unidade e dualidade, eu também vou mostrar os diferentes níveis de consciência. Num primeiro nível, eu estou numa parte infantil. No segundo, eu já estou mais consciente do que eu sou. Então, tem o mal da primeira esfera de consciência, que é um mal ainda
ligado à dor da criança, e a gente faz o mal sem nem perceber, é como se fosse uma defesa. Então, nesse caso, ele é, acima de tudo, ignorante, vamos dizer assim, que ele não percebe o porquê que ele tem a necessidade de se defender com a vida. Já no segundo grau de consciência, o mal ele já é um mal com M maiúsculo. E todos nós temos esse mal que a gente não quer ver dentro de nós. Ele não é tão ignorante, tão ingênuo quanto o mal com M minúsculo da primeira esfera. Porque ele deliberadamente quer se afastar, ele quer o mal. Mas em última instância ele também é ignorante, porque ele acha que pode se separar do todo, de separar de si mesmo. Como se fosse possível todas as partes nossas deixar de ter esse lado unitivo. A gente não consegue estar permanentemente para o lado do mal, porque uma parte nossa nunca vai se desconectar da nossa essência. A gente pode desconectar um monte, atuar no mal. 99% de nós, esses criminosos, essas pessoas loucas, estão tudo no eu inferior, assim, 99% estão dominados no eu inferior. Mas uma parte delas sempre vai estar buscando que elas voltem. É a tal da parábola do filho pródigo. Então, uma hora, eles vão ter que se levantar na parábola, né? Se levantar na casa do meu pai, eu tinha tudo isso, e aí começa a voltar para casa. Aí começa o trabalho árduo de uma evolução da sua própria dignidade de quem realmente é. Tá, então, acima de tudo, ele é ignorante, julga totalmente com base na aparência, em conclusões superficiais, falsas generalizações e de um modo raso, banal, portanto, vive iludido. Agora nós vamos começar a entrar... Gente, desculpa que eu estou morrendo de calor, vocês devem estar com frio, mas eu estou na menopausa. Agora nós vamos entrar da onde que começou a surgir a máscara, tá? Então, quando uma pessoa reconhece que pode entrar em conflito com seu ambiente, se ceder aos desejos do eu inferior, então na palestra ele é muito mais, ele explica um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, no fundo, eu quero dar vazão ao meu eu inferior, tá? Esse negócio de ser bonzinho, primeiro que tem muita distorção do que é ser bonzinho, né? A gente acha que ser bonzinho é permitir que todos os outros pisem em você, que não é bem assim, mas são as falsas crenças que a gente tem. E, em todo caso, tentar ser bom exige um esforço, um sacrifício que muitos de nós não está a fim de fazer. Então, eu quero dar vazão ao meu eu inferior. Eu quero que seja do meu jeito, são os meus prazeres. Se sou eu contra você, eu quero a minha dose do prazer, mesmo que isso te prejudique. Só que a partir do momento que eu começo a agir dessa forma, o que eu vou atrair dos outros? Rejeição, complô contra mim, as coisas não vão dar certo. Eu não sou... Aí tem o alto do autoritarismo, o que eles querem, esse poder, é de conseguir dar vazão a todo o eu inferior deles, sem ser incomodado. Só que é muito difícil você conseguir isso. Então, aí a pessoa percebe, tá, se eu agir desse jeito que eu gostaria, eu vou criar um problema nos meus relacionamentos. Então, eu vou precisar disfarçar as minhas verdadeiras intenções para eu conseguir o que eu quero, sem necessariamente causar uma má impressão no outro. Tá? Então, é mais ou menos isso que ele quer dizer. Então, aqui, com seu ambiente, se ceder aos desejos do eu inferior pode, no entanto, não estar pronta para enfrentar as consequências e pagar o preço de eliminar o eu inferior. Como que é o jeito certo de eliminar o eu inferior? Significa encarar o eu inferior como de fato é, com todas as suas razões e motivações. A gente não quer... Primeiro que a gente acha, quando se descobre uma parte do eu inferior, uma parte nossa já se julga assim, eu sou má, eu não tenho mais jeito. É como se fosse algo impossível de ser curado. Isso a gente percebe lá na primeira infância, quando a gente tem uma primeira noção da nossa maldade. Assim, eu não tenho mais jeito. Então, se a pessoa não tem uma esperança de que aquele mal é temporário,
ele já joga aquele conhecimento para o inconsciente e tenta disfarçar. Porque já que eu já estou condenada mesmo, já que eu sou um ser humano realmente mal e não tenho mais jeito, eu preciso aprender a lidar com a vida disfarçando e escondendo isso dos outros. Então esse é o primeiro motivo das pessoas não quererem encarar o eu inferior. Elas não têm esperança de que pode ser resolvido. O segundo motivo é que dá muito trabalho mesmo. Dá trabalho porque a gente tem que abrir mão, tem que fazer certos sacrifícios que não são sacrifícios que a gente faz pela consciência sobreposta. Eu já meio que falei da consciência sobreposta, que são sacrifícios às vezes maiores do que a gente deveria fazer pela consciência real. E esses sacrifícios não adiantam, esses da consciência sobreposta. Mas a consciência real pede certos sacrifícios que a gente não está afim de fazer. Então é outro motivo para não querer olhar o eu inferior. E isso leva um tempo. Você conseguir encarar o seu eu inferior, abrir mão dos seus, fazer um certo sacrifício dos seus desejos agora, no aqui e agora, porque uma alma imatura, ela se comporta como uma criança. Eu quero ter prazer agora, eu não consigo esperar. Aquele estudo que fizeram com uma criança com um pratinho de doce, vocês já viram como é que é? Tem lá um pratinho de doce, eu não lembro exatamente o tempo, uma criança lá dos seus 4, 5 anos, a menina pega e fala assim, olha, eu vou sair, eu vou demorar um pouquinho e vou voltar. Se você conseguir esperar eu voltar para comer o seu doce, você ganha mais um. E se você já tiver comido, você não vai ganhar mais um. A grande maioria das crianças não conseguiram esperar. E isso é normal, porque é da maturidade da criança. Elas preferem ficar com um doce só, mas comer aquele doce agora. Não consegue esperar amanhã. Quando a gente cresce, a gente deveria amadurecer, mas a gente continua adultos com emoções infantis. A gente quer o prazer agora. Eu não consigo esperar que o outro possa amadurecer e ceder o meu desejo, que eu possa refinar os meus gostos para que de repente algo que hoje eu acho que é necessário e importante para mim, de repente eu, por exemplo, recorrer às drogas é uma coisa muito, muito prazer, você recorrer às drogas agora, porque para você ter esse mesmo prazer que as drogas te dão hoje, precisa fazer todo esse trabalho de autoconhecimento para você entrar em contato com sua consciência mais interna. Porque essas mesmas sensações que as drogas dão, nada mais é que de sensações e prazeres que nós temos direito quando estamos conectados com o nosso eu superior. Mas a gente acha que vai demorar demais para eu conseguir me conectar com o meu inferior. Se eu usar essa droga agora, eu tenho a mesma sensação de que eu tenho que fazer uma caminhada longa para ir atrás disso de uma forma natural. Mas tem o seu preço. Tudo que é agora tem o seu preço, que é ilusório. Eu dei o exemplo da droga, mas pode ser qualquer coisa. Comida, uma decisão de... qualquer coisa, coisas de decisão de política, um político que eu não estou falando de política lá em cima, tá? Coisas assim, vai construir um semáforo aqui, não vai construir, vai dar certo isso, não vai dar certo. Então começam a ter brigas que as pessoas querem que a vontade delas seja decidida naquele momento. E às vezes você faz a sua parte, não, a sua vontade não foi atendida, então você espera e deixa fluir que as coisas depois vão se consertando. Tá? Então esse é um motivo de que a gente tem a dificuldade de querer encarar o eu superior da maneira correta. E aí, como a gente não quer esperar todo esse tempo, a gente quer resolver esse problema de uma outra forma, que aí é que ele vai dizer agora. Como que a gente esconde esse eu inferior? O inconsciente sente que é necessário apresentar uma imagem diferente do eu, a fim de evitar certas dificuldades. Assim é criada outra camada do eu, que eles chamam a máscara. Em outras palestras, ele chama de autoimagem idealizada. Existem algumas palestras que falam sobre imagem, e a autoimagem idealizada é aquilo que eu idealizei de mim, tá? Máscara, autoimagem idealizada, nós vamos falar sobre a mesma coisa. Então, essa máscara, ela esconde o eu inferior. Você acha que trabalhou o eu inferior e não enxerga. O problema é assim,
Lembra que eu falei que tem a primeira camada, primeiro nível de consciência, segundo nível, e o terceiro que a gente nem sabe o que é ainda, que é quando a gente estiver totalmente conectado. A gente trabalha com essas duas. No primeiro nível de consciência, nem eu tenho percepção de que eu tenho aquele eu inferior. Esse é o mais problemático. Já no segundo nível de consciência, eu já tenho, começo a ter, é um lugar melhor para se estar. Eu já começo a perceber que eu tenho o eu inferior, eu começo a aceitar, mas eu ainda não estou pronto para abrir mão dos prazeres que a vida dá se eu escondê-lo. Então eu escondo de forma consciente. É um processo. Depois vai chegar um momento que você não quer mais esconder nem dos outros. Mas num primeiro momento, você não consegue discernir o que é eu inferior ou não na primeira camada. Você acha que está sendo bonzinho quando não está. Então a máscara, a camada exterior da personalidade, um eu com o qual nos identificamos superficialmente, a face que mostramos ao mundo. É o que gostaríamos ou achamos que deveríamos ser. Usada para esconder o eu inferior, não tem nenhuma relação com a realidade, seja com a realidade do eu superior ou com a realidade temporária do eu inferior. Aquilo que eu falei, o que é real para nós é o eu superior e o eu inferior. A máscara não é real, é algo que tira a nossa energia. É muito ruim estar na máscara. Eu ia falar alguma coisa, o que gostaria... lembrei. Uma outra coisa que faz parte da máscara, você vê como é interessante, né? Lá, em outros momentos, eu vou falar outras partes nossas. O eu inferior e o eu superior vão estar sempre controlando várias partes nossas. Então, na criação da máscara, tem muito do eu inferior. Ele também quer se esconder através da máscara. Então, uma das coisas que ele faz, que nos confunde muito, é que muitas das vezes a máscara que a gente cria, ele usa das nossas maiores qualidades. Então, se eu sou uma pessoa prestativa, eu sou verdadeiramente uma pessoa prestativa, o eu inferior vai dar um jeito para que eu finja ser uma pessoa prestativa. E aí eu me confundo, conscientemente eu me confundo, porque se eu sou realmente uma pessoa prestativa, como é que eu finjo ser uma pessoa prestativa? Numa mesma ação tem vários eus ao mesmo tempo, você tem que começar a separar o joio do trigo. Nessa minha ação, o que realmente é uma vontade, um anseio legítimo da minha alma de ajudar o outro, ou que é uma falsidade de eu querer que o outro fique na minha mão, porque a partir do momento que eu sou prestativa com o outro fica em dívida comigo. Então, nessa minha mesma ação, eu tenho essas duas motivações. Primeiro que você precisa considerar que sempre tem tudo. Nesse trabalho de autoconhecimento, é querer ver o negativo. A maioria das pessoas esconde o negativo e fica só com o positivo, mas também existe o contrário. Então, eu já quero falar do contrário, que é porque tem pessoas que já aceitaram que elas são más, que elas não têm nada de bom. Então, para essas pessoas, o trabalho é o contrário. Elas precisam ser incentivadas a olhar o lado bom delas. Mas essas pessoas são a minoria. A maioria de nós está no outro lado. Está assim, eu não quero enxergar o meu lado mal. Eu simplesmente concluí que eu só sou pessoa boa. Então, em cada ação, em cada sentimento que você tiver, sempre queira saber quais são as suas más intenções naquele ato que é legal. Sempre vai ter, sempre. E não tem problema. Não tem problema, porque aí você às vezes não quer ver, porque você vai ferir o seu ego, você vai se desesperar. Um monte de casos de depressão é quando as pessoas simplesmente são desmascaradas dela mesma, né, dos outros. É quando a vida você não consegue mais esconder para você mesmo que você é aquela pessoa que você tanto fugiu de ser. Então, se você aos poucos, no decorrer da sua caminhada, começar a enxergar que em cada situação que você coloca na vida, existe um pouco da sua manipulação, da sua agressividade, do seu ódio, da sua vontade de querer ser boa, mas no fundo, porque você não está preocupada com o outro, sempre que você detecta, você fala,
tem uma parte, o meu inferior atuando junto com a melhor parte. E tá tudo bom. E aí você vai se desiludindo de quem você quer ser, mas não é. Porque o caminho aqui é para você encontrar o seu eu real. É quem você realmente é. E nesse caminho a gente vive de ilusões. A gente é muito mais iludido em relação a quem nós somos do que quem realmente somos. Então, quando você começa a separar o joio do trigo, começar a olhar para a sua máscara, olhar para o seu eu inferior, ele já perde energia, ele já perde a força. Com o tempo, você começa a ter domínio sobre esses monstros. O que não é reprimir, o que não é negar, o que não é extrapolar, é simplesmente olhar e aceitar que você é um ser imperfeito e que também tem motivações destrutivas. O principal, não precisa ficar fazendo esse tipo de exercício com qualquer coisa. Perceba quando tem sentimentos assim, todo dia, se você fizer no final do dia um check-up de como foi o seu dia, você vai encontrar momentos em que emocionalmente você se desarmonizou. É uma questão que eu tive na escola com o professor, com os meu pai com minha mãe, com meus amigos, no meu trabalho. Alguma coisa desarmonizou. Ali tem um recado do inconsciente para você, do semiconsciente, aquele que eu estou pronto para ver e eu só não vou ver se eu não quero. Então é nesse momento em que você começa a ter poder sobre si mesmo. Você quer dar algum exemplo do que pode ser para eu te ajudar? Porque às vezes eu fico só muito na teoria e fica difícil de tentar encaixar a teoria na vida real. Alguém aqui tem algum exemplo de alguma coisa para eu poder ajudar a elucidar os vários eus nas ações, nos sentimentos, ou como foi que você agiu ou deixou de agir? Porque às vezes também se fechar e se retirar para alguma situação é uma forma de se posicionar no mundo. Perfeito, perfeito. Essa é uma das nossas principais, aonde a gente usa mais as nossas máscaras. Isso não quer dizer que todas essas pessoas não tenham o eu superior guiando elas nessas ações. O problema delas é acreditar que elas são só movidas pelo melhor delas. E aí, quando elas perceberem que elas têm más intenções também nessas ações, elas se decepcionam tanto consigo mesmo, que ali elas se desestruturam. Tá gravando, mas eu não me aguento, eu acabo falando. Vamos lá. É porque eu acabo falando muito da minha crença pessoal. E eu fico batendo aqui, que depois eu quero só ver como é que vai ficar essa filmagem. Eu acabo falando muito da minha crença pessoal, que às vezes pode afugentar pessoas que pensam diferente. Mas eu não me aguento, eu acabo falando. E nós vamos aprender a lidar com isso. Que, aliás, essa é uma outra coisa que é muito importante para a maturidade do nosso autoconhecimento, é estar aberto para ouvir pensamentos diferentes dos que nós temos. Porque aí tem um grande lugar, daqui a pouco eu volto para esse daqui porque eu quero complementar, porque aí tem um grande aprendizado. Não interessa se o que a outra pessoa está falando é verdadeiro ou falso. Se mexeu contigo, tem algo aí para você ver. Essa é uma das coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que é ateu. Eu sou ateu, não acredito. Tá ótimo, não acredito. Mas se alguém vai e fala de Deus para ela se irrita, tem algo ali. Porque se ela simplesmente fosse ateu e estava bem resolvido com essa questão, não tinha por que ela se incomodar. Então, se ela se incomoda, e digamos que não exista Deus, não interessa, ela está desarmonizada com ela mesma só pelo fato de alguém acreditar. Aí, vai lá, acredita em reencarnação. Já tem medo. Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Que aí eu vou entrar também nesse negócio. Eu estudei, a minha vida muito foi no espiritismo. Tenho muitas hoje em dia eu falo que eu me considero uma espírita bem aberta. Porque se você for dentro dos movimentos espíritas, tem muita coisa errada que é o que eu vou chegar ali. Tem muita coisa ali do certinho. Então hoje eu me considero uma espírita bem mais aberta. Deixa eu lembrar o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa, daqui a pouco eu vou voltar nesse daqui, porque eu não lembro o que eu ia falar agora.
Dentro do Espiritismo, há aquele negócio de fora da caridade não há salvação. Eu lembrei, eu estava falando do negócio das pessoas não gostarem. Lembrei, da palestra, lembrei. Quando eu descobri o Pettor, ele falava muito a mesma língua do Espiritismo, muita, a mesma língua. Eu falei, gente, e eu super aceitava o Espiritismo, só que aqui ele me levava mais para o sentimento, conhecimento. Então eu abracei com unhas e dentes. Chegou uma dos grupos que eu trabalhava, era época de Natal, a nossa helper, é o jeito que a gente chama as mentoras, né, de helper. A nossa helper deu de presente pra gente, eu vou mandar uma palestra sobre Jesus Cristo. Aí eu falei, que lindo, vamos ler sobre Jesus Cristo, que eu sou fãzaça de Jesus Cristo, não sei há quantas encarnações eu tenho Jesus no meu coração. E aí eu fui lendo, e nas perguntas e respostas veio uma situação que aparentemente era contraditório ao que eu acreditava como certo. Dentro do Espiritismo, ele estuda assim, que todos nós evoluímos do átomo ao arcanjo, há uma evolução. Então, nós passamos pelo reino mineral, o que na época parecia louco, mas eu aceitei com muita facilidade essa possibilidade. Nós passamos pelo reino mineral, aprendemos as relações químicas de atração e repulsão. Depois passamos pelo reino vegetal, onde aprendemos a vitalidade, a aceitação do sol vital. Depois reinamos no reino animal, onde começamos a ter o livre-arbítrio, o nosso discernimento, a mente começa a ser criada. E aí quando chega no reino hominal, que é do homem, onde a razão já está determinada, ali eu começo a ter. À medida em que eu vou aumentando a minha consciência, aumenta a minha responsabilidade, aumenta o meu livre-arbítrio, e aí eu vou crescendo até virar arcanjo. Então, era uma coisa assim, do átomo ao arcanjo. E eu sempre tive isso muito fácil, muito legal, assim. Então, Jesus também foi átomo, também passou pelo mineral, vegetal, animal, e hoje já é arcanjo. Era essa a minha crença. Daqui a pouco eu estou lá nas perguntas e respostas e falo assim, Jesus precisou encarnar? Não, Jesus nunca precisou encarnar. Ali, questionou tudo que eu tinha como uma verdade. E eu não percebi, eu tive dificuldade para dormir. Essas palestras mexem com muitas pessoas e para mim nunca costumava mexer. Então, foi uma novidade eu estar com isso. Eu falei, como assim Jesus não reencarna? Tem erro, ou é esse ou é aquele, e agora? Qual que eu tenho que aceitar? Só que o Pettor já estava demais no meu coração para eu rejeitar. Se eu tivesse lido essa palestra antes do tempo, eu já teria rejeitado todas essas palestras. Mas ele já estava demais no meu coração para eu rejeitar. E aí eu entrei num conflito. E aí, na reunião seguinte, eu trouxe esse conflito, porque uma das coisas é você trazer tudo que está de errado. Ela, para piorar a situação, em vez de me acalmar, me acolher, dentro do que eu achava que ela tinha que fazer, ela falou assim, eu vou te passar as palestras seguintes. Gente, depois dessa palestra de Jesus Cristo, tinha a palestra A Criação, A Queda e o Plano de Salvação. Eu fui ler essas palestras, só piorou, eu entrei em crise. Eu falei assim, agora sim eu preciso Então, assim, eu estou explicando essa questão particular minha, que é para vocês verem o quanto que a gente pode se trabalhar, independente do que seja verdade. Se a gente passa por todos os reinos, se Jesus passou também ou não passou, independente disso, o que mexeu em mim é muito importante para o meu crescimento. Tá? Então, esses são os gatilhos. Aí eu tinha um acompanhamento com uma homeopata, nessa época eu morava em Joinville, não, eu já morava em São Paulo, mas eu ia direto para Joinville, e essa minha homeopata, que era aberta, ela que me levou para o Pettor, ela era espírita, então eu falei, nada melhor do que a Juliana para eu trocar figurinha com ela. E eu fui lá, Juliana, você acredita que falou isso? Aí ela olhava com a cara assim, legal, que essas palestras ela não tinha lido ainda, são 258, ela não tinha lido todas elas. Aí hoje eu percebo a minha reação com ela. Aí eu pensava assim na minha cabeça, ela não se chocou com essa informação? E aí eu falei, não, mas agora eu vou chocar. Não, e também fala isso.
Aí ela, interessante. Aí eu comecei a ficar incomodada, porque eu achava que ela tinha, eu encontrei uma contradição entre duas coisas que eu amava. E eu estava falando para ela e parecia que ela não estava nessa contradição. E eu não estava nem muito consciente do que estava acontecendo em mim. Eu só estava reagindo a algo que eu não estava enxergando. Chegou um momento que ela pegou a minha mão assim e falou, minha querida, o que você está sentindo? Porque ela percebeu que eu estava incomodada, né? E aquele momento ali, acho que eu tive um insight. E aí, vocês vão rir de mim, o que eu vou falar, mas depois eu vou explicar para vocês o que estava dentro de mim, o que eu quis dizer com essa frase. Eu simplesmente falei assim, por que eu não fiz as mesmas escolhas de Jesus? E ela falou, nossa, que alma exigente a sua. Mas, na verdade, o que eu quis dizer assim, eu enxerguei aonde estava a minha dor, tinha uma dor muito grande aí, porque se isso fosse verdade, porque enquanto eu acreditava que nós estamos evoluindo do átomo ao arcanjo, todo mundo tinha que passar pela dor e sofrimento da evolução. Todo mundo. Só que a pouco eu descubro que pode ser que talvez não seja necessário ter que passar por tudo isso. Alguns de nós, aí vem no que está na Bíblia, da queda dos anjos, alguns de nós resolveu se rebelar e acabou criando um reino material de encarnações. E eu enxerguei e eu falei assim, quer dizer que eu estou sofrendo tudo isso porque eu resolvi me afastar de Deus? Pro lado errado. Além da dor, vem que eu sou uma pessoa muito... a minha autoimagem idealizada é muito grande. O meu eu espiritual era muito orgulhoso para enxergar que eu talvez tenha caído. Então ali eu percebi que essa era a dor. E depois eu comecei a perceber que não existia contradição entre o espiritismo e o Pathor. Porque seja lá qual for a verdade, uma das possibilidades é o espiritismo começou a trazer a questão para os que caíram, para os que foram caindo tanto a ponto de chegar no reino mineral, que vai ter um momento em que ele vai fazer uma virada e começa a subir de novo. Nunca ele está dizendo, não houve a queda dos anjos. Não, ele só omitiu uma parte, talvez para nós espíritas mais orgulhosos, porque se você for ver, muitos dos espíritos são muito orgulhosos, porque tem muito conhecimento, muita sabedoria, aí acha que é melhor do que os outros. Só proclame que ninguém entende. Isso é uma contradição, né? Se a gente caiu... Isso aí foi uma outra dor que eu depois pensei nisso, que eu me trabalhei depois, que eu falei, se eu cair uma vez, eu posso cair de novo? Que aí viria esse negócio regredir, né? E aí, sem querer, numa outra palestra, veio uma resposta que veio com uma questão de não, porque você já... Aí, gente, tá ferrada, eu vou falar isso mesmo. Tem uma das palestras, porque eu falo que tem palestras de nível psicológico, outros espirituais, outros científicos, então você vai lendo tudo e você vai maturando tudo dentro de você. Tem que ter uma linguagem, uma abertura, uma abstração muito grande para você compreender. Mas uma das palestras pegou e falou assim, que enquanto nós não tínhamos caído, nós tínhamos a escolha de criar, nós somos co-criadores, criávamos juntos e a gente podia criar dentro da lei de Deus ou contra. E aqueles de nós que resolveu criar contra, foi uma experiência, nós queríamos ver aonde isso ia dar. E no fundo, no final das contas, a gente sempre soube que estávamos seguros, que de alguma forma a gente ia retornar. Então, dentro desse conhecimento que eu li, para mim ficou muito tranquilo a questão assim, fizemos uma experiência, quebramos a cara, e aí a gente cansou, uma hora, alguns de nós já está subindo, outros ainda estão descendo, aí dentro do conhecimento espírita vão ser expulsos para outros planetas e assim vai. Isso aí já é uma outra coisa, já mistura, já não é Pathor, mas é o que eu mais ou menos penso.
Mas esses que estão começando a voltar, não quer dizer que eles não continuem errando dentro do nível espiritual onde eles estão, a pontos, às vezes, até mesmo de ser degradado para outro planeta. Mas eles já começaram o processo de subida. E nessa questão, já não tem mais sentido eles se rebelarem e voltarem, porque a experiência já aconteceu. Então, nessa pergunta, o guia fala assim, não, uma vez que vocês fizeram essa escolha e caírem e começam a voltar, não tem sentido vocês caírem de novo. Vocês já viveram a experiência, vocês já sabem aonde isso vai dar. Então, não tem nada em vocês que faça ter uma curiosidade, uma vontade de querer experimentar a queda novamente. Para mim, foi ótimo. Agora, eu estou num nível hoje, já tanta coisa que eu já estou vendo de espiritualidade, é que o que me aparecer da frente como possibilidade, eu já estou aberta, talvez seja isso, então tá bom, então tá tudo bem. Como ficou concluído isso no seu coração, a questão se Jesus Cristo era encarnado ou não? Como ficou, finalmente? Tinha assim, antes disso, eu tinha certeza que ele tinha passado por tudo. Depois, quando eu li, aí eu aceitei como uma verdade. Então, ele não caiu, ele sempre foi. Hoje eu acho que pode ser os dois, porque essa é uma outra questão minha, que é de muitas pessoas. A gente tem necessidade de ter certezas absolutas. Eu sempre fui muito ler tudo para eu saber em que terreno que eu estou pisando. Porque no fundo, eu quero me sentir segura na vida. No fundo é medo. É medo de que você acredita que não há algo acima controlando para que as coisas sejam justas. Por mais que a nível superficial a gente saiba que tem Deus que cuida de tudo, num nível mais interno essa confiança não existe. Então, se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Então, eu preciso saber onde é que eu estou caminhando. Então, eu percebi que essa necessidade minha de saber a verdade era porque eu precisava me sentir segura na vida. Quando eu comecei a trabalhar meus sentimentos, a trabalhar o eu inferior, a máscara, ter coragem de viver as dores, as decepções, as desilusões, é aquilo que eu falei na primeira palestra. A musculatura emocional para sentir a dor ficou forte, ficou grande, então parece que eu não tenho mais medo. É lógico que eu já não tenho, eu estou num nível acima do que eu estava antes, então eu já percebi o quanto eu consegui subir, o quanto eu ainda vou subir acima, só Deus sabe, mas hoje eu posso dizer que em comparação a ontem, esse medo de querer ter controle de tudo já não existe mais. Então eu já não tenho mais a necessidade de saber o que realmente é verdade ou não. Porque eu já tenho uma confiança mais... eu estou no fluxo. Aí vou voltar agora para o negócio da caridade, que tem muito no Espiritismo e em vários outros lugares. Em todas as religiões tem muito disso. A pessoa quer fazer caridade porque no fundo, ela quer uma recompensa. Ela quer fazer o bem, porque a gente tem muito isso. Deus ainda, para quem acredita em Deus, a gente tem uma distorção muito grande do que é Deus. Por mais que racionalmente muitos de nós já saibamos que ele não é aquele homem lá na nuvem, vingativo, se você faz o bem, eu te adulo, eu te castigo. Racionalmente a gente já sabe, mas se a gente for perceber nas nossas emoções, a gente ainda acredita nisso. Então, de um modo inconsciente, eu ainda estou adulando Deus e tenho medo de quando eu desagrado Deus. De alguma forma, eu ainda estou caminhando desse jeito. Na Bíblia está dizendo lá do bezerro de ouro, né? Que as pessoas ficavam cultivando o bezerro de ouro em troca de bênçãos do Deus do bezerro de ouro. Hoje em dia, a gente não tem o bezerro de ouro, mas a gente continua nessa troca. Só que dessa vez, em vez de ficar adorando e fazendo sacrifício para um bezerro de ouro, a gente faz caridade. A motivação não é só, mas por trás dessa motivação tem a mesma motivação de adorar uma estátua, que eu faço algo para receber algo em troca. Então hoje eu faço uma caridade, que é para Deus olhar que eu sou boazinha e poder me dar as bênçãos que eu acho que eu mereço. Qual que é o problema disso? Primeiro que existe o Deus externo, o Deus interno, e a nossa consciência é que nos julga.
E a gente sabe que a gente está fazendo, de algum lugar, a gente sabe que aquilo é uma manipulação. Só que eu não quero ver. A partir do momento que eu não quero ver, eu vivo uma ilusão. E que não tem problema nenhum se você decide a partir de agora, vamos começar a desiludir aos poucos. Vai ter a dor e você faz esse processo. Mas se você resiste a se desiludir aos poucos, a vida uma hora te mostra quem você realmente é. E ali vem a decepção. Aí a decepção é tão grande que a gente pode surtar. Então, dentro do espiritismo, existem muitos espíritos falidos. A gente vê na literatura espírita muitos espíritos que, quando eram encarnados, viviam fazendo caridade, achavam que estavam com aquela bola toda. Não eram pessoas más, eram pessoas boas, mas que quando desencarnavam ficavam loucos. E tem lá um hospital, se eu não me engano, o Santa Esperança, que era um hospital psiquiátrico que atende espíritas falidos. Quando eu li aquilo, eu falei assim, meu Deus. E nessa época, minha consciência sobreposta era muito grande. Eu falei assim, eu preciso fazer mais caridade para não parar nesse lugar. E aí você não percebe que você está atuando na máscara. Então, agora voltando para o problema, quando a gente desencarna, acreditando nessa questão de desencarnação, né, de você olhar para você. O problema quando você desencarna não é o tamanho da maldade que você fez, é o tanto que você se iludiu com quem você é. Às vezes um bandido 1000 vezes mais involuído do que você, desencarna e está melhor, porque dentro da condição dele, ele se aceita como é. Na vida passada ele matava, nessa ele só rouba. Pra gente é difícil a gente conseguir, porque a gente julga como se fosse uma linha reta, só que cada um de nós tem uma história, uma bagagem, o que é dar um passo e o que não é dar um passo. Então, às vezes, um espírito que está muito aqui em cima, olha esse aqui de baixo com arrogância. E esse daqui está fazendo o melhor dele, esse daqui não, está parado ainda julgando os outros. Então, quando você se decepciona com quem você é ali que é o problema. E aí que eu comecei, por isso que eu amo tanto essas palestras do Petro e o que eles fizeram na minha vida. Porque eu tinha todo esse conhecimento espiritual muito forte no meu coração, mas eu ainda não sabia lidar com essa questão da tal da caridade, o que é o certo e o errado. Certo e errado, para mim sempre foi muito limitante. O que é certo e errado? Eu queria que alguém aparecesse na minha frente e falasse. Mas mesmo que alguém aparecesse na minha frente, quem não diria que era um espírito fantasiado, um demônio fantasiado de anjo, né? Não adianta, o certo e errado tem que ser nosso, e a gente não pode ter medo de errar. Naquela época eu queria toda a verdade para fazer certo. Hoje eu já não tenho medo, já faço errado mesmo. E tá bom, deu ruim, vamos fazer novamente de outro jeito. Então eu respondi a sua... Então todas as boas ações que a gente for fazer, todas, seja uma caridade mais externa assim, seja outras que a gente nem percebe, que eu quero falar disso também. Saiba que tem o seu eu superior ali, mas também tem a nossa vaidade, porque tem gente que ela gosta de ser vista e respeitada pelo poder que tem. Outros gostam de ser vistos e respeitados do quão boas elas são. E todos estão na máscara. Então, assim, ali tem vaidade, ali tem barganha para conseguir uma boa relação com Deus, né? Tem tudo isso. E eu ia falar outra coisa que eu me... tem o fato em si, que tem um peso, que é bom que você faça, e tem a motivação que está por trás. Eu falo que numa prova de vestibular, alguma coisa assim, o ato que você faz tem peso 1, a motivação tem peso 10. Porque às vezes você faz uma atitude boa, mas a motivação sua não é boa. Então é melhor que você perceba. Quando você vê que a sua motivação mais forte não é boa, não tem problema. Não tem problema. Uma das principais virtudes que a gente precisa adquirir num trabalho como esse é a humildade. É humildade para ver que nós não temos condições de fazer um monte de coisa que a gente quer. Então, assim, percebi que a minha motivação é negativa, sente e chora para você mesmo, da sua consciência real, a culpa real. Você sentir a dor da culpa real é bom. Para não sentir isso, a gente fica inventando culpas falsas, que aí não faz a gente caminhar. A hora que você sente e fala, putz, eu queria não estar
desejando isso por esse motivo. Mas eu ainda, é o tamanho da estatura que eu tô, é o que eu posso. Ainda é encarar o eu inferior. É você ter paciência de que você está ali, não vai ser amanhã que você não vai ter mais essa motivação egoísta, essa motivação falsa, mas você quer mudar. Exatamente. A gente ainda tem a falsa sensação de que a gente só vai estar feliz, pleno e realizado na hora que estiver totalmente conectado com o eu superior. Não é verdade. A gente vai estar no nível em que nós estamos, aqui na Terra, na encarnação, no nível de perfeição que nós estamos, a gente vai estar totalmente feliz e realizado quando a gente aceitar todas as nossas limitações. E a partir do momento que eu verdadeiramente aceito as minhas limitações, elas pedem a força. Aí eu consigo decidir se eu atuo nelas ou não. Entende? O atuar, às vezes acontece, assim, quando você recém descobre uma coisa negativa sua, às vezes é importante dar vazão. E nessa de dar vazão, em vez de dar vazão num lugar como esse, né, fingir que está querendo matar uma pessoa e mata um travesseiro, esse seria um jeito seguro de você pôr a sua raiva para fora. Mas vamos dizer que a pulsão foi tão forte que você estava com a pessoa lá e de repente você atuou. Você não apenas pôs para fora no lugar seguro, você atuou aquela destrutividade e deu um soco mesmo na pessoa. É lógico que isso é ruim. Mas, gente, infinitamente melhor do que você continuar reprimindo. Porque se você continuar reprimindo, a próxima vez não vai ser um soco que você vai dar na pessoa, vai ser um tiro. Então, assim, não adianta ficar reprimindo com medo das ações negativas que você pode vir a fazer. Quanto mais você reprime, mais força esse impulso tem. E aí vai ter uma hora que você não vai ter controle das suas ações. Então, é melhor começar a olhar para o seu pior agora, começar a ter coragem de dar vazão para as suas destrutividades num lugar seguro, enxergando quem que você é, o que você realmente sente, e é uma decepção nossa. Por exemplo, uma das coisas que eu tinha, como eu sou considerada uma pessoa do poder, eu tenho uma agressividade que eu tinha permissão para sentir raiva quando eu achava que algo era equivocado. O que eu não percebia é que eu não tinha essa permissão para sentir raiva das minhas amigas. Olha como você não percebe isso. Então, eu sempre dava um jeito de justificar as minhas amigas. Como eu tenho uma qualidade, olha como as nossas qualidades sempre podem ser distorcidas. Eu gosto de ver o melhor das pessoas. E isso pode ser um perigo porque pode me levar para a ingenuidade, porque às vezes aquela pessoa não merece e eu estou querendo ver o melhor, ela está me manipulando. Cheio de psicopata no mundo por aí, então eu tendo essa consciência de que eu tenho essa virtude que pode ser distorcida e me faça ficar na mão de alguém que não mereça. Então, assim, eu gosto de ver o melhor nas pessoas. E aí, uma outra forma distorcida de eu ver o melhor nas pessoas, justificar o porquê que eu não posso ter raiva das minhas amigas. Então, se são minhas amigas, é porque essas pessoas são muito boas para mim. Eu enxergo qualidades nelas. Então, sempre que elas faziam alguma coisa que poderiam me deixar com raiva, eu não queria enxergar, eu não enxergava que eu não tinha essa permissão. E aí eu justificava, não, mas ela é assim porque isso para tudo. Uma vez realmente aconteceu uma coisa muito desagradável e eu fui trabalhar no meu terapeuta e ele pegou e falou assim, André, por que você, né, não... E foi ali que caiu a ficha. Eu falei, eu tô com ódio dessa pessoa. E de repente eu fiquei decepcionada comigo mesma. Olha só, foi mais uma máscara que estava caindo. Eu decepcionada, como que eu posso estar sentindo ódio da minha amiga? Mas ali foi libertador, porque foi depois que eu fui para frente, que eu não era muito de fazer essas questões de trazer os sentimentos no grupo, mas eu fui lá e atuei com o meu helper, como se fosse, eu briguei com essa minha amiga, depois ele falou uma coisa ali também que eu não estava enxergando, de como eu era trouxa, que também isso para minha autoimagem idealizada foi um caos, que eu sempre me achei muito esperta, né? Que eu falei assim, eu consegui te manipular. Aquilo foi uma facada em mim. Então, assim, foram várias coisas que eu consegui. Eu falei, então quer dizer que eu posso ter raiva das minhas amigas. E depois passou. E aí eu comecei a me posicionar com o abuso das minhas amigas de um jeito muito mais verdadeiro. Porque eu consegui
parei de ficar escondendo, eu não tinha nem consciência que eu escondia. Esse que é o problema. Aí eu estou na primeira esfera de consciência, quando você não tem nem consciência de que você está atuando daquela forma. Aí deu um estalo e eu fui para a segunda esfera de consciência. Quando eu falei, não, eu tô com ódio sim. E ali eu fiquei na segunda esfera, sem atuar verdadeiramente com as minhas amigas, só num trabalho interno, sendo leal comigo mesma. Hoje eu posso dizer que eu estou em rumo, em relação a isso, que eu estou em rumo para a terceira esfera, que é eu tenho total permissão de sentir o que quiser, já não toma conta de mim, porque como eu estou me permitindo sempre, ela não me guia mais. É o tal de você ter as rédeas na sua mão. Eu posso decidir o que eu faço e o que eu não faço. A gente só perde o controle das nossas emoções quando a gente está reprimindo muito e não entende como funciona. Quando você começa a enxergar, aí você começa a ter controle das suas emoções, porque perde a força. Tá ficando claro? E no fundo, né, André, eu assim, como eu sou muito leiga, mas Deus não quer que a gente seja perfeito, mas a gente aprende com os tropeços, com os erros, e que o amigo também não é perfeito, ninguém é perfeito, mas a gente está buscando. Exatamente. Você, no caso, né, nessa minha idealização de não poder ter raiva para os amigos, querendo ou não, eu estava fazendo mal para ela também. A gente tem a sensação de que está fazendo bem, não, porque eu estou permitindo que ela fique abusando de mim. E se eu ponho um freio, eu ajudo ela a não ficar errando também. Eu paro de ficar fingindo que eu sou boazinha e paro de ficar dando terreno fértil para a pessoa continuar a manipulação dela. Então, se eu percebo e ponho um limite, ela também não estava consciente do que ela estava fazendo. E na época, como era só comigo, estou falando de um caso em específico, mas depois começou a aparecer várias coisas. E na época, quando estava acontecendo isso, eu nem pude, porque foi uma coisa tão assim, não teve como ter uma conversa. Eu simplesmente mudei meu padrão com essa pessoa, sem mudar o relacionamento. Mas aí depois coisas aconteceram com outras pessoas por causa desse mesmo movimento. E essas outras pessoas não conseguiram fazer um trabalho como eu fiz e acabou que ela foi rejeitada. Então aí eu pude entrar e falar assim, olha o que você fez para essa pessoa. Porque aí como eu sabia o que ela tinha feito comigo, eu consegui enxergar o que ela fez com cada um. Então quando ela estava na vítima e ela ficou em sofrimento, porque ela não estava entendendo porque estava todo mundo com raiva dela. Mas aí como eu já entendi, eu falei assim, ó, com essa pessoa, o que você fez com essa? O que você fez com essa? E aí foi caindo a ficha dela. Então ela também estava sofrendo, porque ela não estava consciente do que ela tinha feito para causar toda essa rejeição. Estava em outra esfera, né? Estava na primeira esfera. Estava na primeira, que é a infantil, a que você não enxerga. E aí quando você começa a ajudar, então quando eu fiquei consciente, eu pude ajudar ela a ficar consciente também, e ela também foi para uma segunda esfera, para entender onde foi que ela causou toda essa situação também. Então, vamos lá. Então, o objetivo do desenvolvimento espiritual... Aqui, será que eu terminei o primeiro? Eu fiquei falando tanto, né? Realidade... Tá. O objetivo do desenvolvimento espiritual é transmutar o eu inferior, de modo que o eu superior volte a ficar livre de todas as camadas que adquiriu. Então, eu volto a dizer, a gente não precisa ficar fazendo força para o eu superior aparecer. O nosso trabalho é olhar para as camadas da máscara e do eu inferior. E só de olhar ele vai perdendo a força e vai sumindo e o eu superior vai brilhando naturalmente. Então, agora aqui vai ser uma figura legal que vai aparecer daqui a pouco, que está nesse mesmo livro do Eu Sem Defesas. Determinadas partes do eu superior já estão livres, enquanto outras partes dele ainda estão ocultas. No plano espiritual em que nós estamos, existe luz e sombra em todos nós. Então, todos nós tem pedaços de eu superior, flashes de eu superior e flashes de eu inferior e flashes de máscara. Então, olha só a camada. Ó. Personalidade comum. Aqui eu não consigo fazer assim, né? Não adianta. Olha só, gente. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Eu gosto de tocar, mas eu não tenho aquelas anteninhas. Vai pular. Vamos fazer assim, ó. Então, olha só, aqui é o eu superior, tá? Tá vendo que aqui tá aberto, ó? Vamos imaginar que isso é um sol, tá? O que irradia.
Então, o que irradia a luz do eu superior? Ó, essa parte está aberta, eu irradio para o mundo meu eu superior. Eu irradio para o mundo meu eu superior, eu irradio para o mundo meu eu superior. Entendeu? Partes minhas eu irradio para o mundo meu eu superior. Aqui onde está esses negros, o meu eu superior não consegue, está bloqueado pelo eu inferior. Então, essa camada aqui, ó, é eu inferior, aqui e aqui. E aí, o eu inferior também irradia para o mundo, tá vendo? Aqui, ó, essa parte, o eu inferior, irradiando para o mundo. Aqui, aqui, aqui e aqui. Só que também tem a máscara escondendo parte do eu inferior. Então, aqui o eu inferior não consegue irradiar, ó. É aqui a parte que eu escondo. Então, vem a máscara escondendo a irradiação. Conseguiu ficar claro de como é uma personalidade comum? Esses somos nós, tá? Então, a gente irradia no mundo eu superior, irradia no mundo eu inferior e tem partes nossas que a gente não irradia. De novo, eu volto a falar, a máscara, ela é um lugar, por isso que depois eu quero fazer um exercício, talvez seja bem difícil de perceber, mas é um lugar sem energia. Quando vocês estiverem sem energia, e vocês não sabem de onde, pode olhar que tem resistência de encarar o que é, provavelmente de encarar o seu eu inferior. É melhor estar conectado com o eu inferior, pelo menos lá tem vida. Você pode ver uma pessoa com raiva, ela está vermelha, ela tem vitalidade. A vitalidade do eu superior é uma vitalidade mais suave, mais serena. É que a gente conhece muito pouco, mas é uma vitalidade que nutre muito. Mas como a gente tem muito pouco do eu inferior, a gente tem uma sensação de, ai gente, eu tenho tão pouco acesso do eu superior, pelo eu quero me sentir viva. Então é onde a gente dá vazão no eu inferior. É que a gente não sabe que com o tempo, paciência, sacrifício, a gente vai transformando o prazer que o eu inferior dá para o prazer do eu superior. A gente não sabe disso. E não é uma coisa assim, tá bom, eu vou trocar, tá? Mas então me dá agora. Não, você tem que abrir mão primeiro do eu inferior, do prazer que o eu inferior te dá, sem garantias nenhuma que o eu superior você já vai ser nutrida. Então é muito difícil você fazer essa troca. Por isso que muitos de nós estão presos no eu inferior, porque ele dá prazer, ele é vital. Mas a máscara não. A máscara ela não tem vitalidade nenhuma. Então a pessoa quando está lá, lógico, tem que ver se está doente, tem um monte de coisa, deprimido e tal. Mas normalmente quando você fica sem energia, é algo seu que você tem tanto medo de pôr para fora, que a energia não tem. Então você pode ver que na máscara, ó, você não irradia nada, ó. É uma energia sua que está estagnada. Então o trabalho primeiro é abrir mão da máscara, que aí você começa, pelo menos, se você liberta partes da sua energia vital, mesmo que elas ainda estejam distorcidas. Essa é uma personalidade comum. Agora vamos ver uma personalidade evoluída. Olha só, que não é o nosso caso, mas é onde nós podemos chegar dentro de poucas encarnações, se a gente realmente, eu já estou misturando os assuntos com espiritualidade de planetas, né? Se a gente realmente conseguir virar um planeta de regeneração, que dentro da minha opinião, vão merecer encarnar no nosso planeta de regeneração os espíritos que querem se responsabilizar pela própria dor. Porque aonde eu estou em dor, a parte do cérebro reptiliano de sobrevivência, que é ataque ou defesa. Quando eu realmente estou em perigo, essa parte do nosso cérebro é importante, porque a gente precisa se defender. O problema é que nós achamos que estamos em perigo quando não estamos. Quando a gente se sente rejeitado, coisas que não são perigos reais. É o lugar que a gente está hoje. Quando eu tenho dor, e não é um perigo real, eu vou para o ataque ou para a defesa. Eu estou pondo a culpa da minha dor no outro. Então esse é um lugar que nós vamos ter que abrir mão. Eu vou ter que começar a me responsabilizar, por mais que seja verdade que o que o outro esteja fazendo seja errado, o fato de você estar envolvida na situação, o fato de você se desarmonizar emocionalmente com essa situação te diz muito a respeito
Então eu consegui uma desculpa bem legal para mostrar o porquê que eu tenho sentimentos desarmônicos. É porque essa pessoa está fazendo isso comigo. Mas às vezes a pessoa te colocou essa pessoa na frente justamente para mostrar para você que você ainda tem sentimentos desarmônicos. E o que você vai fazer com eles? Então aqueles que não se responsabilizarem pelas próprias dores, num primeiro momento não vai ter merecimento de continuar no mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração é onde a gente vai se responsabilizar pela própria dor. Errado pensar diretamente na política? Não é, mas eu vou te dizer, eu entendo. A questão da política, ela está dando tanto... Vamos falar sobre esse assunto depois? Porque o nível da política está aqui embaixo. Está aqui embaixo mesmo. E é o papel deles. Nesse momento de transição planetária, é importante que seres espirituais que não vão merecer ir para outro mundo atuem. Porque, assim, existem os que já estão exilados, que não vão participar desse mundo, existem os que já estão salvos. Mas o período de transição é para aqueles que ainda não estão definidos. E esses que não estão definidos, eles precisam dos dois. Então, se eu der a desculpa das coisas ruins que estão acontecendo na política para eu me desarmonizar e começar a responsabilizar os outros, eu estou colocando a culpa, por mais que seja fato de que é um caos a política, não interessa o lado, sempre tem uma manipulação, sempre tem alguma coisa. Se eu pôr a minha atenção para as coisas mundanas, não vai ser no nível, nesse nível material que nós vamos conseguir mudar a dimensão. É algo interno mesmo. Tudo dentro da política vai mudar quando a matéria-prima melhorar. Porque a gente fala dos políticos, mas do jeito que eu tô, se eu tivesse lá no meio, quem garante que eu não ia ter me justificar mil? Gente, a mente, ela consegue achar desculpa para tudo. Eu não faria isso. Tá, você poderia não fazer exatamente isso, mas essa mesma energia você poderia fazer de um jeito diferente. Só que para você era esperado muito mais. Aí você ainda se acha, mas eu não faço tantas coisas erradas quanto aquele. Aquele já está exilado. Você não, você ainda tinha uma chance de passar. E você caiu nessa mesma energia. Então é muito fácil a gente encontrar questões desarmônicas, principalmente no período de hoje, para culpar fora o que a gente está vivendo. E aí também vem muito da tal da confiança, que não é num nível racional, é difícil, é um lugar difícil de estar. Mas digamos assim, então vamos falar do governo hoje, todos aqueles que são contra do governo hoje. Aqueles que tiverem dentro da sua história viver alguma questão econômica, social, elas iam viver com qualquer governo. Com qualquer governo. Aquelas que não precisam viver, elas não vão viver mesmo com o governo que elas não querem. Então é muito fácil a gente conseguir culpados externos, é muito difícil a gente se responsabilizar pela própria vida. Na época da Covid, a gente não tinha controle quem que ia pegar a doença e quem que não ia. E dentro dos que pegava a doença, quem ia ter o caso grave e quem que não ia. Era muito mais interno, eu brinco assim que parece que nosso espírito tinha um código de barras. Falei assim, esse daqui, na hora que o Covid passar, vem para cá, por algum motivo. Né? Hoje eu entendo que muitos, porque não foram só pessoas ruins que morreram, muitas pessoas boas, mas que por algum motivo foi pedido que elas participassem, porque todos os dramas, os conflitos, esqueci o nome que se dá, que tem muita comoção, terremotos, doenças, essas coisas, ela tem um objetivo duplo. De permitir que muitas pessoas resgatem as suas questões. E outro, para gerar nos outros o melhor de si, porque nesses momentos de comoção é onde eu meio que abro mão do meu pior para vir o meu melhor, é onde eu quero ajudar o outro. Então, já estava escrito que teria uma pandemia e que o motivo principal era fazer com que a gente ascendesse espiritualmente. Num primeiro momento deu uma elevada, mas depois já deu uma estacionada e tá bom, e faz parte, que a gente não deu conta de dar o salto quântico que seria importante.
Mas aí, antes de encarnar, muitos falaram assim, não, quando tiver essa pandemia, eu quero participar, porque aí eu já resgato esse meu erro, tá. Então, assim, só que quando a gente vem para cá, a gente esquece que tem algo, por mais que a gente aceite racionalmente, faz sentido ter várias encarnações, ter isso e aquilo. Quando a gente vem para cá, emocionalmente, eu tô apegado nessa minha história aqui. Aí não faz sentido eu perder alguém. Eu vou lutar, né? Tudo aquilo que eu sei e acredito não vai ter peso, porque dentro do que eu vivencio, eu ainda estou apegada aqui, nessa minha encarnação. Por isso que é importante ir expandindo a consciência, porque aí você começa a valorizar de forma íntima e interna o que realmente tem valor. E aí sim você começa a reagir de acordo com o que você pensa, de não, realmente a morte não existe, né? Não existe a injustiça, todo o discurso bonitinho que muitos de nós temos, aí começa a fazer sentido com os meus sentimentos internos, porque normalmente não faz. Mesmo sabendo, a gente se assusta e não quer que seja desse jeito. Então, olha só, a personalidade mais evoluída, que lembrando que nós não somos arcanjos ainda para ter só eu superior, mesmo a personalidade evoluída, vamos dizer um Chico Xavier da vida, também tem eu inferior e também tem máscara. Só que ele tem total controle do seu negativo ainda. Então, além de ter diminuído aqui, ó, olha a diferença do outro, que ela era bem mais grossa. Bem mais grossa, ficou bem mais fininha. E além de tudo, ampliou o tamanho do eu superior, a camada ficou mais estreita assim. Além de ficar mais estreita aqui, além de ficar mais estreita aqui, ficou mais estreita. Olha o tamanho do eu superior aqui, ó. Olha a camadinha do eu inferior e a camadinha da máscara. Então esse é o intuito, da gente começar a desconstruir a camada do eu inferior e da máscara. Então, o eu superior é motivado pela visão maior e de maior alcance possível. O eu inferior vê apenas a questão imediata, por mais enganosa que ela seja. Então, o eu superior, ele tem paciência. Quando a gente está conectado com o nosso eu superior, a gente já se sente recompensado por algo que ainda não está vivenciando. No eu inferior, não, eu quero agora. Falando da política, né? Se o governo que está aí não é o que eu quero, 4 anos para mim é demais. Então é um lugar que eu me descabelo. A parte do nosso eu superior fala assim, gente, enquanto tiver que viver 4 anos aqui, vamos viver aqui. Porque depois tem mais 4 e mais 4, mas a longo prazo... Eu queria saber melhor a resignação, até que ponto ela combate, ou ela fuga, eu tenho uma fase de resignação. E às vezes eu fico me pesquisando. Olha, parece uma sabedoria. Sim. Eu falo, eu estou cansada, eu não me Eu entendo exatamente. Pode ser também. Então, assim, ó, isso que você falou é uma outra coisa que esse trabalho do Petro, ele ajuda muito. Que tem a ver com a palestra da dualidade. Uma energia pode ser, num nível abaixo, ela é ruim. Por exemplo, o egoísmo, é ruim ou é bom? Entre o egoísmo e o altruísmo. Você fala, o altruísmo é bom e o egoísmo é ruim, certo? Mas isso tudo, na verdade, é a mesma linha. Se você está num nível acima, que é o nível da unidade, o altruísmo e o egoísmo, eles servem a mesma função. Porque tem uma hora que eu vou precisar ser altruísta com a pessoa e tem uma hora que eu vou precisar ser egoísta no sentido positivo, de colocar limite. Não, peraí, você está abusando. E nesse nível acima, os dois se complementam. No nível abaixo, os dois são distorcidos, porque o egoísmo eu só penso em mim e no altruísmo eu só penso no outro, em detrimento de mim. A resignação é a mesma coisa. A resignação no nível acima da unidade, ela está no que a gente fala do eu superior. Eu sei que existe algo melhor e eu tenho paciência de esperar
esse caos passar. É um lado maduro nosso. E tem a resignação no lado negativo, que é dentro das forças de ação. Isso já mistura já outras palestras, mas dentro da força masculina e feminina, quando elas não se complementam harmonicamente, o lado do masculino, que é de ação, vira superação, agressividade, e o feminino vira estagnação, que não é esse. O nosso ocidente é muito forte na força masculina, nós somos muito racionais. E aí a parte feminina, que é de confiança, estrutura, resistência, resignação no positivo, para o nosso, a gente não consegue ter isso bem estruturado. Então pode ser que a resignação seja negativo, que seja uma desistência da vida. Esse é um lugar ruim para estar. Então agora, respondendo a sua pergunta, lembra que nós temos vários eus? Você pode ter certeza que dentro de você está com uma resignação do eu superior e uma resignação do eu inferior, de desistência. Você tem tanto aquela parte sadia de que eu sei que as coisas no final vão dar certo, se ainda não deu certo porque não chegou no final, e você também tem a parte de cansei, vou entrar com as minhas defesas para parar de sentir a dor, e você congela. Com certeza você tem dos dois. O tamanho que você está de um e de outro, só você pode olhar. Então você pode querer pedir todos os dias, eu quero ver aonde a minha resignação ainda está distorcida. Porque eu quero sair da distorção e ficar só com a resignação no nível acima, no nível da unidade, aonde ela é totalmente positiva. É um lugar que aparentemente parece uma força, a força feminina parece que é de passividade, mas não é. Tem uma atividade. Quando a força masculina e feminina está em equilíbrio, a força masculina, que é de ação, ela consegue ser de uma ação serena. E a força feminina, que é de descanso, ela consegue estar aqui num estado de vibração, de movimentação. Elas não se contradizem quando elas estão em harmonia, que é no nível acima, de unidade. Na dualidade, a ação é superação e a outra é, desisto. Aí, nesse caso, a resignação é negativa. Você vê que tudo na vida a gente pode, toda e qualquer qualidade, a gente pode estar na distorção dela ou na parte sadia. Não existe sentimentos totalmente, aí vai procurar, e sempre a gente tem que estar dos dois, né? Tem partes nossas que estão naquele sentimento de forma saudável e tem partes não. Mas alguém quer tirar alguma dúvida em relação a esses sentimentos assim? Então, o eu inferior vê só a questão imediata. Há 4 anos, voltando para a política, 4 anos é demais para mim. Aí ali eu viro bicho. Eu, uma pessoa do bem, centrada, mas eu tenho motivos. E ali eu viro bicho. Porque está tudo errado. É para estar errado mesmo, gente. Um momento de provação é para colocar a gente à prova mesmo. Tudo. Se fosse certinho, ninguém ia ser cutucado, porque não existe, dentro desse meio de quem vai separar o joio do trigo, não tem pessoas que, se ela estiver num nível de conforto, ela não mostra o pior dela, só vai mostrar o bonzinho. E não é essa a intenção, é colocar a gente à prova em todas as situações para ver de que forma que eu vou reagir àquilo. Isso fala muito mais da gente do que do outro. Às vezes a meta de determinadas questões pode ser a mesma, aquilo que eu falei, o objetivo, né? Tanto o eu superior quanto o eu inferior querem o mesmo resultado, a resignação, vamos dizer assim. O eu superior quer a resignação e o eu inferior também. Nós vamos distorcer essa resignação para ela ficar bem apática, bem sem querer nada da vida. Mas as motivações são diferentes. É de fundamental importância que a pessoa esteja agudamente ciente da presença da motivação do eu inferior como da do eu superior. Então, a gente sempre vai ter as duas partes. As diversas partes de uma pessoa precisam querer ir numa direção. Aí que vem o nosso nível consciente. Quando a gente começa a ficar consciente de que tem uma parte que quer ir para lá e tem uma parte que quer ir para cá, é a minha parte consciente. Aí a gente fala do eu observador, que é a parte que faz conexão com o eu superior, que vai decidir.
Eu vou para lá ou vou para cá? Nas duas opções, ou várias outras que existem, entre elas, existem preço a pagar. Todas as nossas escolhas, inclusive não fazer escolha nenhuma, tem um preço a pagar. E uma alma madura, ela vai olhar o preço a pagar e vai dizer assim, tá, eu vou fazer essa escolha e estou disposta a pagar esse preço. Porque aí nesse lugar você não entra em desespero quando vem as consequências. Porque normalmente nas almas imaturas que nós somos, a gente faz a escolha só pensando nas coisas boas e quando vem o preço das coisas desagradáveis, a gente se revolta. E se você, antes de tomar a decisão, você põe na balança os prós e contras, tudo que você vai ganhar e tudo que você vai perder, a hora que você começa a pagar a parte desagradável por aquela escolha, você não vai ficar indignada, porque você já sabia disso antes. Então é muito importante caminhar na vida desse jeito. Então quando, por exemplo, os pensamentos e atos conscientes vão para um lado, enquanto as emoções ocultas pedem por algo exatamente oposto, o homem fica dividido, internamente dilacerado. Como ele sente que há uma guerra em seu íntimo, acaba inevitavelmente entrando em guerra com os outros e com o mundo. Então a gente está num mundo onde existem tantas guerras, porque no fundo cada um de nós vive essa guerra interna. Então se eu quero melhorar, ter paz no mundo, o único lugar onde eu tenho poder para mudar no mundo é dentro de mim. Eu quero ver essa paz dentro de mim. Reconciliar as minhas partes. Essa é a melhor coisa que pode. Isso não quer dizer que eu realmente não tenha que atuar alguma coisa externamente. Mas, de novo, essa parte externamente é peso 1, que você pode fazer de realmente bom, de melhor para o mundo. Aquilo que você faz dentro de você realmente tem peso forte. Aí você tem grandes chances. Então, ditadores cruéis. Por que ainda existe ditadores cruéis? Porque tem partes nossas que são ditadores cruéis com outras partes nossas. E assim vai. Então começa a olhar para esse ditador cruel dentro de mim, que fica ditando regras para as outras. Aquela história da Cinderela. Não é da Cinderela. É da Cinderela. Que é a gata borralheira, que é a bruxa malvada. Nada mais é do que um arquétipo de várias partes nossas. A Cinderela, todos nós temos um lado Cinderela, porque um lado nosso, a bruxa malvada, oprime a Cinderela, porque nós das irmãs que querem tudo, oprime a Cinderela. Qual é o papel da Cinderela? Simplesmente, vamos tirar a bruxa má, vamos tirar para a Cinderela dentro de nós conseguir ter o seu espaço. Então, absolutamente, não pode se sentir bem com a vida porque não está de bem consigo mesmo. O objetivo de tornar o homem inteiro e íntegro, acho que esse é o último. Então, o objetivo de tornar o homem inteiro e íntegro deve ser o objetivo de todas as pessoas. Quando ele quer dizer inteiro e íntegro, é assim, é unir as partes. Porque como elas, cada uma tem uma força e caminham para um lugar, quando uma parte sua decide tomar conta dos vários eus, essa parte a gente chama de eu observador. Né? Ele é o braço direito do eu superior, que o eu superior ele não atua na matéria, o eu observador atua, é o braço direito do eu superior. Esse eu observador vai ser o que vai observar tudo para o nosso ego positivo, que é o outro braço direito do eu superior, tomar as decisões. É um trio muito legal, o eu superior, com o eu observador, que é o que vai discernir cada parte nossa, com o ego positivo. O ego também pode ser positivo. É aquela parte que o ego é um instrumento da gente caminhar no mundo. Existe o ego positivo e o ego negativo. O ego positivo é aquele que já entendeu o seu papel de ferramenta e se entrega para a vontade maior. Então esse é um trio legal. Eu superior, eu observador e ego positivo. O ego negativo é aquele que acredita que ele é um ser à parte, separado e que ele tem a vontade dele. Ele acha que ele tem vida própria, mas mal sabe ele que ele é manipulado pelo eu inferior. Olha o tanto de personalidade que nós temos dentro de nós. Mas vamos nos apegar nesse trio parada dura. Eu superior, eu observador e ego positivo. Então, para tornar um homem íntegro, é o eu observador que olha todas as nossas partes, para o ego positivo tomar a decisão de vamos caminhar juntos. Eu não vou te deixar... Porque o que é o estar separado? Uma parte minha negar a outra. Aí eu caminho no mundo toda despedaçada.
Não, você ainda não está na luz, mas nós vamos caminhar junto. Não, eu não vou deixar você atuar do jeito que você quer, mas eu vou te trazer comigo. Esse é o papel do ego positivo, tá? É trazer, integrar todas as partes nossas que estão despedaçadas. Então é isso. Eu vou desligar o vídeo e aí a gente faz o exercício. Se alguém tiver alguma